Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Boy, eu sou terapeuta ocupacional daqui da Clínica Vagalume. Você pode conhecer mais sobre o meu trabalho e o trabalho da clínica seguindo os nossos canais aqui nas redes sociais, no Instagram e também o meu canal, né, no Instagram, que o arroba tá aqui, tá ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a disfunção de integração sensorial. Então, a gente veio alguns vídeos aí falando sobre a terapia de integração sensorial, sobre o que é integração sensorial, sobre quem executa, se existe ou não existe diferença entre o terapeuta ocupacional que não utiliza essa abordagem e aquele outro que utiliza, né? Então, a gente tem esses outros vídeos que você pode dar uma olhadinha aqui no canal. Mas hoje a gente vai focar em falar sobre o que é disfunção de integração sensorial, tá? Então, só para né, a gente organizar o pensamento, caso você não tenha visto os outros vídeos, o processamento, a integração sensorial é a nossa capacidade de juntar, de receber e organizar esses estímulos no nosso cérebro. A partir disso que a gente junta, esses estímulos são organizados e geram respostas de função num ambiente ou de função com o nosso próprio corpo, tá? Então, a Ana Dineiros, que foi a terapeuta ocupacional que descobriu essas disfunções, descobriu e elaborou essa terapia, que hoje já é uma prática baseada em evidência, ela afirmou que o aprendizado e o comportamento dependem de um bom processamento sensorial. Então, na base do nosso comportamento e da nossa interação com o ambiente, das nossas interações com ferramentas, do nosso comportamento socioemocional, essa base é sensorial. Então, a gente junta esses estímulos todos, recebendo isso de diversas fontes, o nosso cérebro organiza e gera uma resposta funcional, que é onde a gente vai ver um brincar funcional, um autocuidado funcional, um comportamento social funcional, né? Então, isso é o processamento sensorial, a integração sensorial eficaz, com um bom funcionamento. E aí, quando ela fez essa pesquisa, trazendo essa hipótese, né, de que o aprendizado e o comportamento são consequências de um bom processamento sensorial, a gente tem o outro lado da hipótese, de que dificuldades de comportamento e dificuldades de aprendizagem podem ser justificadas por uma dificuldade no processamento sensorial, por uma disfunção de integração sensorial. Então, o que que a gente tem? No nosso cérebro, dividido em várias áreas, cada área é responsável por receber e integrar os estímulos para gerar uma resposta. Então, cada disfunção de integração sensorial vai acontecer em determinadas áreas de processamento no sistema nervoso central. Então, a gente não tem nas disfunções sensoriais uma falha no receptor, uma falha na via que recebe esses estímulos, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma dificuldade com o tato, e isso é de base sensorial, essa dificuldade não está na minha pele, essa dificuldade está no entendimento e na organização desse estímulo no meu cérebro, tá? Então, lá no cérebro, quando o estímulo chega, ele não consegue se organizar, ele não consegue fluir entre as áreas cerebrais que precisa fluir para gerar uma resposta adequada àquele estímulo, certo? Isso é a disfunção de processamento sensorial. A gente tem dois grandes tipos de disfunção de integração sensorial. Então, a gente tem o tipo que é popularmente mais conhecido, que é o tipo que gera muito mais impacto funcional, que gera muito mais impacto de dificuldades de aprendizagem e de comportamento, que é a disfunção de modulação sensorial. Essa disfunção acontece numa região do cérebro chamado tronco encefálico, e dentro do tronco encefálico existem algumas estruturas que são responsáveis pela filtragem dos estímulos e pela distribuição desses estímulos no córtex cerebral, que é a região mais em cima, mais elaborada, mais complexa do sistema nervoso central. Então, os estímulos que chegam no tronco encefálico e não são
organizados, distribuídos e interpretados de forma funcional, eles vão gerar dois tipos de resposta. Esses dois tipos de resposta vão ocasionar alguns comportamentos, certo? Então, a gente tem as crianças hiperresponsivas, que são as crianças que têm um limiar, uma sensibilidade a mais diante dos estímulos de movimento, dos estímulos de toque, dos estímulos de audição, dos estímulos de visão, dos estímulos de olfato, né? Então, essa criança, tudo que chega para ela chega com uma intensidade muito maior. Então, ela relata dor, ela relata incômodo, ela não gosta, ela limpa o beijo, ela fica extremamente agitada, porque ela está o tempo inteiro se sentindo em perigo, porque aqueles estímulos são incômodos, né? Então, essas são as disfunções de modulação de hiperresposta. Nesse lugar da disfunção de modulação de hiperresposta, a gente vai ter defensividade tátil e hiperresposta vestibular, que pode ser insegurança gravitacional ou intolerância ao movimento, tá? Então, esses são os três tipos de disfunção de modulação sensorial que a gente tem, de hiperresposta. E a gente tem o baixo registro, a disfunção de hiporresposta, que significa que o limiar neurológico de sensação dessa criança, né, é como se fosse bem lá no alto. Então, ela precisa de muita intensidade de estímulos auditivos, visuais, de movimento, de posição do corpo, de tato, né, para que ela gere respostas adequadas. Então, a gente tem esses dois tipos de falha de modulação. Na disfunção de modulação de hiporresposta, o único diagnóstico que a gente tem com estudos, com evidências e que a gente pode apontar como uma hiporresponsividade é a do sistema vestibular, que seriam aquelas crianças que precisam de uma intensidade, de uma variedade, de uma frequência maior de movimento para conseguirem se organizar e trazer o comportamento para o que a gente chama de banda ótima de engajamento, que é uma faixa da nossa sensação, do nosso estado de alerta, que a gente vai dar respostas melhores, tá? Então, tanto as crianças hiporresponsivas quanto as crianças hiperresponsivas estão fora dessa faixa. E aí a terapia de integração sensorial vai organizar esses estímulos para trazer a criança para essa faixa de engajamento e ela processar esses estímulos de forma adequada e funcional. Então, ela para de se incomodar, ela se habitua, ela se sensibiliza, dependendo aí de que tipo de disfunção, de modulação sensorial ela vai ter. O outro tipo de disfunção de integração sensorial que a gente tem é o que a gente chama de disfunção de integração sensorial ou de praxis, ou de praxis, que são as disfunções com muita presença de dificuldade motora, tá? Então, essas crianças, esse estímulo, ele já passou aqui da região do tronco encefálico e ele chega ao córtex cerebral. Lá no córtex, na nossa massa cinzenta, tem várias áreas. Então, tem o córtex pré-frontal, o córtex pré-motor, o córtex motor, o córtex visual. A gente tem vários tipos, né? Em cada região, um estímulo vai ser processado e vai ser organizado, combinado para gerar uma resposta. Então, existe uma falha na conectividade entre esses estímulos, né? Então, ele chega numa determinada região e é como se perdesse, ou como se a resposta não consegue ser fluida como deveria ser. E aí a criança vai tendo dificuldades relacionadas ao desempenho motor. Então, a gente vai ver nessas disfunções uma dificuldade de graduação de força, uma dificuldade de diferenciar a propriedade dos estímulos, de tato dos estímulos de movimento. Então, aquela criança que aumenta a intensidade para manusear slime, para manusear massinhas, ou uma criança que inicia o contato com o coleguinha de forma mais bruta, né? Tem uma dificuldade de calibrar essa força. É uma criança que não tem muita fluidez no movimento, então tudo que ela faz é saltitando, pulando, o que a gente chama popularmente da criança desastrada, da criança atrapalhada. Essa criança tem muita dificuldade na realização das tarefas de vida diária,
principalmente nas tarefas em que exige um manuseio refinado, né? Então, essa criança tem dificuldade de vestir, de manusear botões, essa criança vai ter dificuldade com zíper, essa criança tem dificuldade na apreensão do lápis, na escrita, na cópia, né? Então, são dificuldades marcadas no desempenho motor. E essas dificuldades ocasionam em uma dificuldade de participação social muito intensa, porque diante da dificuldade motora, né, e a gente vai ver crianças que não vão relatar que aquele ato motor, que aquele desafio oferecido é muito além da medida e ela não dá conta de fazer, mas ela vai dar um jeito de não fazer aquilo. E esse jeito de não fazer aquilo normalmente é num comportamento disfuncional. Então, ela começa a fazer palhaçadas, ela tem baixa autoestima e baixa autoconfiança, ela começa a querer fazer só do jeito dela, porque é ela que sabe, porque é o jeito legal, né? Então, essas dificuldades de comportamento vão aparecendo muito em contexto escolar, muito também na hora da execução, como eu disse, das atividades básicas de vida diária, das atividades de autocuidado. No brincar, essa criança é um pouco atrapalhada, ela quebra os brinquedos, ou ela brinca sempre da mesma coisa, né? Então, a gente tem essas dificuldades de planejamento motor, essa dificuldade de idealizar, ideação de uma ação motora e que vão resultar numa falha de execução motora. Essas são as 3 etapas da praxis: ideação, planejamento motor e execução. Então, quando a criança tem uma dificuldade de integração sensorial e praxis, ela vai ter dificuldades ou na ideação e no planejamento motor, ou nos dois, tá? E essas dificuldades vão impactar na realização, né, das tarefas que ela pretende, que ela deseja fazer na escola, em casa, na participação social, com os amiguinhos, né? E essa criança vai adotando comportamentos que são comportamentos que a gente vai ver uma criança agitada, desatenta, uma criança com baixo engajamento, que não gosta de atividades motoras, uma criança que tem essa dificuldade, tá? Então, a gente tem disfunção do processamento sensorial. Então, para a gente finalizar, é a dificuldade em organizar esses estímulos. E dependendo da área cerebral em que isso acontece, do estímulo que isso acontece e da dificuldade que a criança manifesta, é que a gente vai fechar um diagnóstico de uma dessas disfunções que eu falei: defensividade tátil, insegurança gravitacional, intolerância ao movimento, hiporresposta vestibular, somatodispraxia, pobre controle postural ocular, pobre esquema e consciência corporal, falha de integração bilateral e sequenciamento, visodispraxia, dispraxia ideacional, tá? Então, olha quantos diagnósticos, quantos tipos de disfunção a gente já conhece e a gente já consegue intervir, tá? Lembrando, a terapia de integração sensorial, o tratamento das disfunções sensoriais só é realizado por terapeuta ocupacional capacitado na abordagem de integração sensorial de redes. Por que capacitado? Porque, embora a certificação internacional não seja obrigatória, o conhecimento na teoria e na intervenção é extremamente necessário. Sem esse conhecimento aprofundado, não tem como fazer essa diferenciação entre disfunções, não tem como saber quais são os estímulos, de que forma que a gente vai qualificar isso para a criança e, consequentemente, essa organização, esse fluxo no caminho do estímulo não vai gerar uma resposta adequada. Então, a capacitação do terapeuta ocupacional na abordagem de integração sensorial é fundamental para que o tratamento seja eficaz, tá? Se você tem alguma dúvida sobre terapia de integração sensorial, disfunção sensorial, tratamento, quem faz, quem não faz, quais os comportamentos podem ser relacionados, você pode deixar aqui nos comentários, você pode mandar direct lá no Instagram da Clínica Vagalume, você pode mandar direct no meu Instagram, que a gente vai te responder com muito prazer. Tá ok? Próximo vídeo, a gente vai falar sobre cada tipo de disfunção sensorial e a gente vai entrar mais em detalhes sobre os comportamentos e as dificuldades que são enfrentadas e como o tratamento acontece. Tá bom? Um grande beijo, até o próximo.